Imagine uma obra tão grandiosa que sua sombra se estende não apenas por montanhas e vales, mas também pela história da humanidade. A Grande Muralha da China não é apenas uma barreira de pedra e argila, é um monumento ao sacrifício humano, à ambição desmedida e à engenhosidade de um império que moldou o destino de uma nação. Por trás de sua imponência esconde-se uma história de dor, resistência e um preço pago em vidas que poucos ousariam recordar. Tudo começou como um sonho de proteção, uma fortaleza intransponível para defender o recém-unificado Império Chinês. Mas o que deveria ser um símbolo de segurança transformou-se em um dos maiores fardos já impostos a um povo. Famílias foram dilaceradas, filhos arrancados dos braços dos pais, e milhões de soldados, camponeses e prisioneiros foram arrastados para um trabalho que muitos não sobreviveriam para ver terminado. Não era uma escolha, era uma sentença. Quem se recusasse, enfrentaria punições brutais. Quem morresse, seria substituído por outro membro da família, perpetuando um ciclo de sofrimento que durou séculos. A primeira versão da muralha surgiu sob o comando da dinastia Qin, por volta de 221 a.C., após 2 décadas de trabalho forçado. Mas sua construção não terminou aí. Geração após geração, dinastia após dinastia, a obra foi expandida, reforçada e reconstruída. Foi somente durante a dinastia Ming, depois de mais de 200 anos de melhorias incessantes, que a muralha ganhou a forma que hoje nos impressiona, uma rede de torres, fortificações e caminhos estratégicos, projetados não apenas para deter invasores, mas para mover tropas com eficiência. O custo, no entanto, foi incomensurável. Estima-se que mais de 1 milhão de trabalhadores perderam a vida sob o sol escaldante, o frio cortante e o peso esmagador das pedras. Condições tão desumanas que, segundo lendas antigas, os corpos dos mortos eram triturados e misturados à argamassa para fortalecer a estrutura. Embora estudos modernos descartem essa ideia, afinal, a decomposição dos corpos enfraqueceria a construção, a verdade não é menos sombria: os mortos eram enterrados em valas comuns ao longo da muralha, transformando-a no que muitos chamam de o maior cemitério do mundo. O recrutamento forçado não poupava ninguém. Criminosos cumpriam suas penas sob o chicote dos capatazes, e se morressem antes do término da sentença, suas famílias herdavam a dívida. Crianças eram arrancadas de suas casas, separando-as para sempre de seus pais. O medo era tão grande que muitas famílias evitavam ter filhos homens, sabendo que eles poderiam ser levados a qualquer momento. Mulheres ficavam viúvas e sem filhos, condenadas a uma vida de miséria e solidão. Toda a economia do império era voltada para sustentar aquele monstro de pedra, impostos eram aumentados, loterias eram realizadas, e ainda assim, muitos trabalhadores passavam fome. O imperador Qin Shi Huang, o homem por trás desse projeto inicial, entrou para a história como o primeiro a unificar a China, mas também como um tirano cujo reinado foi marcado pelo terror. Sua obsessão por obras grandiosas, como a muralha e seu mausoléu com o exército de terracota, drenou os recursos do país e semeou ódio entre o povo. Não demorou para que revoltas explodissem, e sua dinastia ruísse pouco depois de sua morte. Mas como erguer uma estrutura tão colossal sem tecnologia moderna? A resposta está na força bruta e na engenhosidade humana. Animais transportavam materiais por longas distâncias, mas o trabalho mais árduo ficava por conta dos próprios trabalhadores. Eles formavam correntes humanas, passando tijolos e pedras de mão em mão até os pontos mais altos das montanhas. Para trechos especialmente difíceis, usavam carrinhos rudimentares e sistemas de roldanas. E embora a imagem que tenhamos da muralha seja a de uma fortaleza de pedra, a realidade é mais diversificada. Trechos foram construídos com terra compactada, areia, até mesmo junco, alcançando em alguns pontos impressionantes 9 metros de altura. Ao redor dos canteiros de obras, cidades inteiras surgiram para abrigar os trabalhadores e suas famílias. Guarnições militares eram estabelecidas não só para defender a fronteira, mas para supervisionar aqueles que a construíam. Durante a dinastia Ming, a muralha foi dividida em 9 zonas defensivas, cada uma sob comando de um oficial responsável por sua manutenção e segurança. Era um sistema complexo, uma máquina de guerra e trabalho que funcionava sem descanso. Hoje, a Grande Muralha é celebrada como uma das maravilhas do mundo, um testemunho da capacidade humana de criar algo duradouro. Mas sua história não é apenas de glória, é de sangue, suor e lágrimas. É o lembrete de que atrás de cada grande conquista há um preço, e que muitas vezes, esse preço é pago pelos que menos têm voz. Quando você olha para aquelas pedras antigas, lembre-se, elas não foram apenas colocadas ali, foram carregadas nas costas de milhões que nunca tiveram escolha.
Mas a Grande Muralha não é apenas pedra e história, é também mito, símbolo e uma ferida aberta na memória de um povo. Durante séculos, ela foi tecida na tapeçaria da mitologia chinesa, transformando-se, no século XX, no mais poderoso emblema nacional. Sobre os portões orientais de Dongming, no desfiladeiro de Shanhaiguan, uma inscrição atribuída ao historiador medieval Xiao Xian desafia o céu, o primeiro passo sob os céus. Não era apenas uma fronteira física, mas uma linha divisória entre a ordem da civilização chinesa e o caos das terras bárbaras ao norte, uma barreira tão psicológica quanto militar. E foi justamente por essa brecha que, no século XVII, os Manchus da Manchúria Central irromperam, arrasando Pequim e enterrando a dinastia Ming sob o peso de sua própria arrogância. O Império Celestial caiu, e com ele nasceu a dinastia Qin, enquanto a muralha, ironicamente, atingia sua forma mais grandiosa, não mais uma simples fortaleza, mas uma rede vital de comunicação, controle e até gerenciamento de recursos hídricos. Entre os séculos XVIII e XX, o Ocidente olhava para ela com fascínio e temor, um monumento à força chinesa, sim, mas também um espelho das suspeitas do mundo, o que esconde um país que ergue muros tão altos? Hoje, a Grande Muralha é aclamada como uma das maiores proezas da engenharia humana, serpenteando por rios, vales e montanhas intransponíveis. Em uma época sem tecnologia moderna, sua construção beira o sobrenatural. E no entanto, por trás de cada pedra bem ajustada, ecoa o gemido dos condenados. Dizem que ela é visível da Lua, mentira, desmentida pela NASA, embora um astronauta tenha confessado, se souber exatamente onde olhar, algumas seções ainda se revelam como cicatrizes na Terra. Talvez seja apropriado. Afinal, a muralha sempre foi mais do que um muro, é uma lembrança de que a grandeza muitas vezes nasce da dor. E agora, como manda a tradição, comente abaixo, agora eu sei, a muralha foi construída sobre ossos. Porque a história não se esquece, se carrega. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse legado. Até a próxima! Este foi Oleg Shorny. Fiquem com a verdade que incomoda.